Olá, eu terminei a primeira leitura do ano, o livro do Kazuo Ishiguro, Quando Éramos Órfãos. Eu comecei essa leitura no dia 26 de dezembro, terminei ontem, então 21 dias, tem 393 páginas. O Kazuo Ishiguro eu já o conhecia, descobri o Kazuo Ishiguro através da lista dos vencedores de prêmios. Ele venceu o Prêmio Nobel em 2017, Prêmio Nobel de Literatura, com O Gigante Enterrado. Inclusive foi o primeiro livro que eu li dele, não tem resenha, eu li antes ainda de ter o canal, e é um livro bem diferente dos outros dele, que eu li dele, que O Gigante Enterrado é bastante, assim, fantasioso, e os outros dois que eu li dele, né, esse mais um, não. Então, o outro livro que eu li dele foi um artista no mundo flutuante, também ambientado no Japão, muito bacana, e diferente também do primeiro, né? Aí eu vou explicar por quê. O Kazuo Ishiguro, ele é nipo-britânico, né? Ele nasceu em Nagasaki, e ele, aos 5 anos, ele foi para Inglaterra. Então, os livros dele sempre vão apresentar, ser ambientados na Inglaterra, no Japão. Esse, especificamente, ele vai falar sobre a Guerra do Ópio, tá? Eu pesquisei sobre a guerra entre China e Japão, que é o pano de fundo aqui para esse livro, e o Japão várias vezes invadiu a China, né? E uma dessas invasões, né, que foi a última, ela tá presente aqui nesse livro. É uma história que se passa ali entre no meio, né, antes da guerra e depois da Segunda Guerra. E, bom, deixa eu ver minhas anotações, que eu coloquei, tá? Bom, esse livro aqui, ele vai contar a história de um inglês chamado Christopher Banks, e ele mora... ele vai ser uma história em flashback. Ele tá contando a história em primeira pessoa, e começa quando ele já tá na Inglaterra, ele terminou a faculdade, e aí então ele vai seguir o caminho dele. Ele morava com uma tia na Inglaterra, e aí então a gente vai começar a descobrir a história dele. Então, quando ele vai relembrando as memórias dele da infância, ele vai contar então que ele morava em Xangai. Os pais dele eram pessoas assim de posses, mas assim eram funcionários de uma empresa multinacional que tinha sede em Xangai. Então eles moravam na casa fornecida por essa empresa. E então ele tinha um amigo chamado Akira, um amigo japonês, também por conta disso, né? A companhia tinha muitos empregados que eram de outros países, e então ele tem uma amizade muito grande com esse menino chamado Akira. Aqui no livro a gente vai ter um outro personagem que vai aparecer, que é o tio Philip. Ele chama de tio, mas na verdade não é tio dele, e ele vai ser fundamental. Esse personagem vai aparecer lá no final, depois, novamente, e vai ser fundamental, assim, pra trama. Conforme o tempo vai passando, o Christopher, ele se torna um detetive muito famoso. O sonho da vida dele era ser detetive. Desde criança ele brincava com a Akira de detetive, e ele tinha esse sonho de ser, né, de ter essa profissão. E então, embora ele tenha se formado em Cambridge, mas aí ele vai então se especializar e vai se tornar um grande investigador, um grande detetive.
Com essa fama, ele começa a circular a alta sociedade ali de Londres, e ele conhece uma mulher chamada Sarah. A Sarah, ela era... A gente sabe muito pouco, assim, sobre ela, mas ela parecia ser uma mulher... Ela era uma mulher muito bonita e ela frequentava muito esses lugares. Parecia estar à procura de alguém, assim, para ela fisgar, no sentido, assim, ela queria se casar com alguém, com um homem que fosse rico. Bom, nesse tempo, por que que ele mora na Inglaterra? Na Inglaterra. Aí a história vai mostrando pra gente que os pais dele, quando ele era criança, os pais dele foram sequestrados. Isso na cabeça dele, ele acha que os pais foram sequestrados. Tem uma coisa que ele conta sobre a mãe, que a mãe, ela era envolvida com a questão do ópio, ela era contra o tráfico de ópio e ela achava que o ópio destruía a sociedade. No caso, a China teve muitos problemas por conta do ópio, né? Tanto por guerras, por conta de traficar e também de consumo do ópio, né? E ela era uma defensora, assim, lutava contra isso, né? Ela achava que o ópio destruía as pessoas. E então, aí essa é uma informação que a gente vai ter depois para saber o motivo desse sumiço. Os pais dele simplesmente desaparecem e ele não sabe o motivo, ele imagina o motivo e a gente vai descobrir mais só lá no final, porque esse livro ele tem uma trama assim bem agitada. Ele é um livro que tem muitas aventuras e ele vai passar por várias situações assim. E então quando ele mora na Inglaterra e ele não sabe o paradeiro dos pais, ele é um detetive, então nada melhor do que, né, ninguém mais indicado do que ele para procurar os pais. Então ele, um momento, ele se dá conta de que ele gostaria de encontrar os pais deles, descobrir o que aconteceu com os pais, e ele volta para Xangai. Antes dele voltar para Xangai, ele adota uma menina chamada Jennifer. A Jennifer, ela tem um papel meio secundário assim nessa história. Achei que talvez nem precisaria ter essa personagem, mas aí ela aparece e ele adota essa menina bem no momento em que ele tá decidindo ir para Xangai. E ela fica com uma pessoa que trabalha para ele, uma mulher que trabalha para ele, fica sob os cuidados dela e ele vai então para Xangai. Nesse meio tempo ele encontra a Sarah, e a Sarah também tá indo para Xangai. Ela se casou com um senhor idoso, bem rico, e ela também tá indo para Xangai. Uma dessas coincidências assim. A relação dele com a Sarah é muito estranha, assim, eles são amigos ao mesmo tempo, tem uma atração, mas nunca se desenvolve, e eles estão sempre se encontrando, passam anos assim, daí eles se encontram novamente. Então uma coisa assim um pouco estranha essa relação deles, porque ele se preocupa só com o trabalho, ele não se envolve com ninguém, porque o trabalho dele é em primeiro lugar na vida dele. E aí então assim ele volta para Xangai, ele é muito bem recebido porque ele é muito famoso. E aí algumas coisas do livro que eu acho um pouco inverossímeis assim, mas ele é muito famoso, então ele tem acesso aos policiais, a tudo em Xangai. E ele começa então essa busca pelos pais dele. Ele descobre que os pais dele podem estar, né, num determinado cativeiro, mas isso já se passaram muitos anos, né? Como que ficaria tanto tempo assim num cativeiro? Mas ele vai atrás. E nisso tem umas passagens bem mirabolantes, assim, que ele vai num fronte, ele acaba chegando num fronte mesmo da guerra, que Japão e China estão guerreando, e ele vai chegar nesse fronte porque a casa onde ele supõe que os pais ficam está nessa linha de guerra mesmo. Então ele vai. Nessa ida dele, ele encontra um japonês
que até agora eu não sei se é o Akira ou não. Ele conversa, fala para esse homem que eu sou o Akira, eu sou o Christopher, seu amigo e tal. E aí o amigo reconhece, mas aí a gente não sabe se realmente esse amigo reconheceu ou não. Ele estava muito ferido, ou então esse amigo, esse homem se passou por amigo dele, e aí acaba, eu particularmente fiquei sem saber se ele encontrou o Akira ou não. Ele tinha muita vontade de encontrar o Akira, e que era esse amigo dele de infância, né? Então, aí, algumas coisas que aí eu não posso contar do enredo, né? Mas no final ele vai encontrar esse tio Philip, que vai esclarecer toda a história para ele. Então, o que aconteceu com o pai dele, o que aconteceu com a mãe, e aí também não vou colocar aqui se ele encontra os pais ou não, daí, caso alguém queira ler, não sei, meio difícil, é um autor assim, não tão conhecido, mas mesmo assim, então aí eu não vou colocar o que acontece aqui com ele no final, certo? Bom, eu falei um pouquinho agora atrás sobre a Jennifer, que ela era, talvez não precisaria ter aparecido, mas eu me lembrei agora de uma coisa que é quando éramos órfãos. Então ele é um órfão e a Jennifer é uma órfã também. Então talvez ele tenha colocado essa personagem para ele na justificativa, né, desse título, e no final ele vai fazer muitas considerações assim sobre a orfandade, né? Ele coloca no final assim, pessoas que passam a vida toda procurando por seus pais, né? Principalmente separados por guerra, separados pela vida, né? Enfim. Então é um final bem surpreendente. E continuando, então, só falta um pedacinho aqui para eu terminar, o vídeo acabou, vou ver o que eu consigo fazer. Mas então, a Sarah chama ele para ir embora, para fugir, ela não quer mais ficar com o Cecil, esse senhor trata ela muito mal mesmo. E aí então ela chama o Christopher para fugir com ela, mas um pouco antes da fuga, ele descobre algo muito importante sobre o paradeiro dos pais e ele deixa ela esperando, e aí então ela vai. Concluindo então, eu gostei bastante desse livro, não é um livro que tem assim aquelas grandes passagens, mas ele porque acho que por conta de ser inglês, ele é bem, o Kazuo Ishiguro é bem pragmático assim, na linguagem, é uma linguagem bastante formal e não tem passagens assim informais, gírias, nada. E também bom, mas assim, mesmo assim foi muito interessante a leitura desse livro, porque é um escritor que eu gosto bastante, então eu achei assim que o enredo tem algumas falhas, alguns momentos assim inverossímeis, mas de um modo geral foi uma leitura que eu gostei bastante de fazer, certo? Então é isso, primeira leitura do ano concluída, Kazuo Ishiguro, Quando Éramos Órfãos, ok? Até mais!